Olá a todos, bem-vindos a mais um APJOF Info. Quero relembrar que isto trata-se de uma iniciativa onde entrevistamos vários profissionais de saúde sobre assuntos ligados à fibromialgia, mas também temos uma série onde entrevistamos doentes e partilham os seus testemunhos em diversos contextos. Podem ver essas entrevistas completas no nosso canal do YouTube e Facebook. Hoje vamos adicionar mais um episódio à nossa série de testemunhos, desta vez com o casal, a Ana e o Zé, que nos vão falar da sua dinâmica. Aqui com a intrusa da fibromialgia vamos ver como é que é este testemunho. Bem-vindos, muito obrigada por terem aceito o convite. Obrigado. Obrigada, eu. Ora, Ana, se calhar começamos aqui para dar um pouco de contexto à conversa. Se calhar explicar assim muito resumidamente como é que iniciou aqui a tua história com a fibromialgia, como surgiu, o tempo de diagnóstico, etc. Pronto, eu já tinha 25, 26 anos quando comecei com os primeiros sintomas, embora eu tenha sido sempre uma pessoa que me designasse cansada, no geral, portanto, tinha sempre dificuldade em fazer exercício físico, essas coisas, e cansava-me muito facilmente, mas propriamente a vinda das dores e os casos mais graves começaram com essa idade. Depois andei por aquela, como se calhar muitas pessoas que estão por aí, imensos médicos, imensos especializados, todo o tipo de exames, etc., até que finalmente, com tudo mais ou menos excluído, acabei por chegar à reumatologia e ser diagnosticada com fibromialgia e fadiga crónica. Portanto, um dos meus principais sintomas até é mesmo a fadiga. As coisas que eu sinto que mais me afeta, ou seja, eu tenho conseguido controlar sempre a dor, aquilo que eu não consigo controlar ainda hoje é a fadiga. Portanto, é uma coisa que eu acho que é muito mais difícil. Claro, a dor é péssima e é uma coisa muito difícil de lidar, mas eu não sinto que consiga controlar a fadiga da mesma maneira que consigo controlar a dor. E, portanto, sinto que tem sido, atualmente, é a coisa que mais me transtorna, digamos assim, no dia-a-dia. Por acaso também partilho da mesma opinião. Acho que a dor, por mais difícil que seja, chega a um ponto que tu até consegues controlar, sei lá, ou indo ao hospital, ou pronto, enfim, cada um com a sua forma de lidar. Agora a fadiga parece que não há assim nada que se possa fazer, é um pouco complicado. Então, vocês já se conheciam antes do diagnóstico? Sim, sim. Sim, há bastante tempo. Ok. Nós já nos conhecemos desde os 16 anos, desde 2007. Já nos conhecíamos antes, mas pronto. Sim, nós andámos juntos no secundário e depois começámos a namorar em 2007, portanto já fazemos 13 anos que estamos juntos e portanto muito antes do diagnóstico até. E portanto quando eu comecei a ter os primeiros sintomas foi uma grande mudança porque portanto era normal e de repente comecei a ter sintomas bastante agravados, não é? Portanto, Claro. Todo aquele processo do diagnóstico, do descobrimento dos problemas, exames a toda a hora, ir a vários médicos, foi bastante complicado e muito ansioso, não é? Tanto sem saber, concordas? Sim, sim. E José, como é que foi para ti essa fase de novos sintomas, pronto, do surgimento dos sintomas, não nem digo já do diagnóstico em si, mas quando começaste a ver assim essas mudanças na Ana? Pois, pronto, nós quando a Ana começou a ter esses sintomas, nós ainda não éramos casados, ainda namorávamos, e foi ali uma altura que eu tinha começado a trabalhar, há relativamente pouco tempo, há cerca de 6, 7 meses. E a primeira crise que ela teve, eu não estava no país, que eu viajo muito pelo mundo, agora neste momento não, devido a esta situação, mas costumo viajar muito. E não estava cá nessa altura. E ela não me contou bem o que é que tinha acontecido. E depois, mais tarde, quando eu voltei, é que me explicou o que é que tinha acontecido. Pronto, os episódios, não se conseguia mexer e tudo isso. Pronto, e essa fase inicial foi um bocadinho assustadora, né? Porque não sabia o que é que se passava e até finalmente conseguir perceber o que é que se passava demorou bastante tempo. Foram cerca de 2 anos, ou seja, nós só conseguimos perceber efetivamente o que é que a Ana tinha, já estávamos casados. Portanto, foram cerca de 2 anos até se conseguir perceber. E ele estava sempre, corrijo-me se não for exatamente isso, mas estava sempre bastante preocupado com o que é que seria, portanto ele queria um diagnóstico mesmo.
Às vezes eu também queria saber o que era, não é? Mas a gente às vezes está um bocadinho nervoso de saber o que é que vai ser. E ele não, ele só me dizia assim, temos é que saber o que é para arranjar maneira de resolver, pronto. E era bastante pragmático nesse sentido. Pois, porque pronto, ela tinha análise e tudo, e havia resultados que estavam bastante mal, os outros que não se percebeu bem o que é que se passava, mas nunca ninguém nos sabia dar uma resposta do que é que se fazia. Fazia-se muitos exames e nada. Cada vez que pensava em coisas piores, pronto. Então até se descobrir foi assim um bocadinho... Eu lembro-me que, apesar de ele não ter estado cá quando eu tive a minha primeira grande crise, quando ele chegou, lembro-me dele ter achado que eu estava bastante debilitada e não foi. Sim. E eu assim até um bocado, então, mas afinal não me contaste bem o que é que estava a passar. Pronto, ele estava no Brasil, bastante longe, e eu também não queria estar a preocupar e não havia nada no fundo que se pudesse fazer. Eu estava a fazer todos os possíveis, ir a todas as consultas, na altura morava com a minha mãe e com a minha irmã, tinha todo o apoio. E portanto também não valia a pena. E lembro dele ter achado bem, afinal isto foi um bocado pior do que tu contaste, não foi? Sim. Pois é, essa incógnita e o facto de estar longe também acaba por ser um pouco assustador. Então vocês já estão casados há quanto tempo? Nós... 2 anos, 2 anos e meio. Sim, já perto de 2 anos e meio, já é um bocadinho mais. Então já tens o diagnóstico mais ou menos há 2 anos e meio, é isso? Sim, um bocadinho menos, mais perto dos 2 do que dos 2,5. Portanto, já estávamos casados há algum tempo. Quando eu tive a segunda mesmo grande crise de ficar tipo 3 meses sem sair do sofá praticamente, e foi aí que depois de muita coisa fui para a reumatologia e portanto já estávamos casados há mais de 6 meses. Sim, mas eu diria que está a fazer 2 anos agora. Acho que foi exatamente está há 2 anos, foi em janeiro de 2019. Sim, janeiro ou fevereiro. Foi. Como é que foi receber esse diagnóstico? Eu acredito que por um lado tenha sido um alívio, porque afinal realmente já sei o que é que eu tenho, já sei o que é que se passa com ela também, poderá haver solução, mas quando se chega àquela conclusão que não há um comprimido milagroso, um tratamento milagroso, né? Não há cura, é uma doença crónica, e ainda por cima tem-se aquela conotação de ser uma doença invisível. Isto aqui se calhar puxa um bocadinho mais para o Zé, sendo alguém invisível. Pronto, eu sei que a Ana tem as crises dela e acredito que consigas perceber quando ela está em crise, mas como é que vocês lidam aqui com esta questão da invisibilidade? Até mais explicar às pessoas que vos rodeiam como é que vocês lidam com esta questão. Vou só dizer uma coisa primeiro para enquadrar. Sim, eu quando nessa altura fui ao reumatologista, depois nós já tínhamos pesquisado imenso, já tínhamos falado com muitos médicos e muitas pessoas, inclusivamente 2 pessoas que eu conhecia que já tinham sido diagnosticadas. Nós íamos com alguma possibilidade, ok, é isto, provavelmente é isto. Faltava o ok mesmo médico, não é? E o diagnóstico mais concreto. Portanto, nós já íamos com alguma ideia de, ok, pode ser isto. Exato. E claro que, pronto, no momento em que dizem, ok, eu tenho estado há 2 anos e tal à espera do momento em que vou resolver. E, portanto, ok, no fundo não é uma coisa que eu possa resolver assim do dia para a noite. Vou ter que pensar em alternativas. E no caso da invisibilidade, na minha perspectiva, a coisa que me foi mais difícil foi realmente a questão laboral. Foi explicar aos meus colegas que, apesar de serem cientistas, viam-me às vezes um bocadinho mal, mas se calhar não conseguiam chegar ao ponto de perceber porque é que eu tive 3 meses sem trabalhar. Exato. Pronto. Foi o caso da invisibilidade que a mim me marcou mais. No ponto de vista da família, tanto do Zé, que ele já vai dar a perspectiva dele, como a minha mãe, a minha irmã e os meus avós, e o meu pai, obviamente, são os bastante chegados e todos me viram passar um bocado por aquilo. Mas ainda era um pouco difícil perceber, por exemplo, no caso dos meus avós, são pessoas mais velhas, o que é exatamente isso? Que doença é que é? Isso está onde? Eu percebo, mas porquê é que é tão difícil controlar? Pronto. E isso foi um bocadinho difícil e eu mostrei sempre imensa informação e assim que me tornei sócia da associação divulguei imenso por eles e eles liam as coisas e tentavam se informar. Portanto, a esse nível eu não tenho nenhuma razão de queixa e portanto fui muito bem sempre recebida e por toda a gente e a invisibilidade aí ao nível de família e amigos não me afetou. Sim. Ótimo. Posso? Sim. Pronto. Relativamente à questão de quando finalmente descobrimos, pronto. Eu não queria dizer que foi um alívio, mas nós estávamos a pensar em coisas
realmente muito, muito graves. E pronto, tendo a gravidade que tem, não foi das coisas que nos poderia ter afetado mais. Embora não tenha uma solução milagrosa, é uma coisa com a qual podemos viver. E pronto, e foram 2 anos que foram extremamente estressantes, portanto, ao fim deste tempo foi, por um lado, foi um alívio. Pronto. Relativamente à questão da invisibilidade, pronto, eu sei que a Ana sentiu muito mais isso do que eu no trabalho, porque ela até não queria dizer nada no trabalho inicialmente, não queria, porque achava que podiam não compreender. Eu não tive esse problema. Eu, no trabalho, quando soube, disse logo, falei com os meus chefes, toda a gente foi super atenciosa, toda a gente tentou ajudar-me da melhor forma que pudesse. Ainda hoje perguntou por ela e foi super bem recebido. Não, ou seja, ajudou-me em algumas situações até a conseguir dar-lhe mais atenção do que se não tivesse dito nada. Eu estava com receio que ele dissesse, porque achava que as pessoas não iam compreender. A verdade é que depois ele ao explicar, não, é uma doença assim, tal, as pessoas até ficaram, ok, bem, coitado, ela precisa mesmo do teu apoio, portanto acabou por resultar bem. Claro, não, resultou muito bem mesmo. E as pessoas foram compreensivas, não é? Sim, sim. Pronto, também somos uma empresa relativamente pequena, uma coisa que a gente está muito bem umas com as outras, somos quase que uma família assim um bocadinho maior, mas pronto, correu tudo muito bem. Em termos da família, é o que a Ana diz, eu sinto que, pronto, claro que há a dificuldade inicial em perceber o que é, porque nunca se ouviu falar, há um período de adaptação em que as pessoas pronto, não tinham noção que existia alguma limitação e eu também o fiz, tratávamos todos a Ana como se ela fosse normalmente, não sabíamos que havia limitações ou pensávamos que continuávamos durante algum tempo com o mindset de que pronto, seria uma coisa curável, mas que ela parecia bem, pronto. E nas alturas, curável, mas portanto conseguia-se manter gerir, a sensação, a sensação, eu sei que as pessoas sabiam que não era, mas a sensação não passou a ser essa, pronto, passou a ser de, ok, continuamos a fazer as coisas e agora sabe-se vai-se resolver. Mas toda a gente se tentou informar e, claro que depois deste período, pronto, as coisas começaram provavelmente a ser mais fáceis também para ti, as pessoas compreenderam e tentaram ajudar no que podiam. Por exemplo, ele muito mais vezes diz-me a mim, sei lá, não te esqueças que já é o 3º dia que estás a fazer não sei o quê, vê lá, porque ao fim de uns dias começas a ficar muito cansada e depois podes ter uma crise. Portanto, ele às vezes faz esse papel de me relembrar, porque eu estou-me a sentir tão normal e a conseguir fazer as coisas que, pronto, esqueço-me um bocadinho de que se continuar assim pode não correr tão bem. E nesse sentido, no início não era tão fácil, mas eu acho que ele tem-se vindo a adaptar bastante e também já me conhece e também viu as diferenças em mim relativamente aos nossos 10 anos de namoro anteriores, não é? E portanto sabe já algumas das minhas fragilidades e próprio avisa-me. Já consegue perceber quando vais entrar em crise ou estás em crise, certo? Sim, sim. Ou que estou a começar, que há ali uma alteração em mim que mais cedo ou mais tarde vai dar mau resultado. A única coisa que eu continuo a sentir, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, foi mesmo a questão que nós falámos da fadiga. Porque se uma pessoa falar em dor, as pessoas, pronto, ok, dor, pronto, dor, está mal, dor, ok. A fadiga é um bocadinho mais complicado. Porque nós estamos dias a descansar, ou dias que até não tivemos nada, ou até estamos de férias, e de repente está tudo combinado, é preciso sair de casa, há coisas combinadas para fazer e eu simplesmente não consigo. Pronto. E eu acho que às vezes, embora claro que haja compreensão e isso tudo, eu continuo a sentir que às vezes esse é o bocadinho que falta às pessoas que não têm a doença. Sim, porque é eu acho que aí é difícil, não é? Por exemplo, está qualquer coisa combinada, está toda a gente pronto, a antecipar por isso, chega àquela altura, tu és a única que te sentes assim. Pronto, e é difícil para as pessoas, claro que as pessoas nós não depois percebemos e obviamente que a Ana está em primeiro. Claro. Mas naquele momento há ali uns segundos em que uma pessoa não quer dizer que fica desiludida, mas que pronto, tem de pensar um bocado para. E não é, eu sei que as pessoas acreditam que eu estou cansada, mas eu muitas vezes digo, só se vos acontecesse a vocês é que vocês iam mesmo compreender, porque não é que eu vos desejo isso, mas é impossível perceber como é que uma pessoa está bem e no momento a seguir está tão cansada que tem que se deitar. E eu acho que a fadiga é a coisa mais difícil de explicar, porque toda a gente já esteve cansada, mas ninguém esteve tão cansada com tanta fadiga como nós. E acho que isso, mas toda a gente também já teve dor, e portanto isso é mais fácil
seja uma dor mais forte ou mais fraca, não é? Agora, este nível de fadiga que a pessoa não se consegue mexer, literalmente, não consegue levantar um braço, as pessoas não tiveram, felizmente. E, portanto, eu acho que aí ainda é um bocadinho a barreira das pessoas. Então, mas hoje combinaste comigo, agora dizes que não consegues. Então, mas o que é que se passa? Estás cansado? Então, mas eu também estou cansado. Pronto, e acho que às vezes... E como é que vocês fazem para lidar com essas situações? Tanto um como o outro, porque acredito que o Zé também acaba por às vezes ouvir por Sim, ti, não é? é assim, atualmente, pelo menos com as pessoas que já sabem, a situação da Ana não acontece. Foi durante um período de adaptação. Atualmente está toda a gente muito consciente disso. E é o que eu digo, são alguns segundos e a pessoa percebe logo, mesmo eu, pronto, ainda a lidar com isso, pronto, percebo como ela está, e naquele momento, pronto, fica assim, mas depois tento ajudá-la logo. Claro. Portanto, não há... Mas não claro, se lida mal com a situação. não se lida mal, é só que é a única coisa que eu sinto que as pessoas ainda não conseguem totalmente entender. Pronto, isto é a minha Porque perspectiva. eu acho que não, é subconsciente, não tem a ver com mais com desânimo, né? Há uma situação, é um desânimo, e depois as pessoas também ficam preocupadas se estás assim, mas é o que tu dizes, eu também estou, as pessoas dizem, eu também estou cansada. Obviamente não é a mesma coisa, não é? É uma questão de não se conseguir mexer, não é? Pronto, Sim. eu obviamente não passando por isso, não tenho noção do que é estar cansado a esse Exato. ponto. E nunca vou ter, nem vou conseguir. Tento perceber ou tento... O que eu acho agora, pondo na perspectiva do outro, né? Porque acho que nós também temos que fazer às vezes esse exercício. Eu acho que mesmo eu tendo uma doença invisível, acho que é impossível para outra pessoa entender a 100% o que é que eu estou a sentir, não é? Portanto, tendo uma doença invisível, é normal que essa carga ainda seja maior e acho que, havendo respeito mútuo e as pessoas falarem e conversarem, acho que é a partir daí. E acho que assim é que deveria ser, e acho que parabéns por isso, não é? Porque Obrigada. infelizmente nem todas as famílias, familiares, entidades patronais, etc., têm esse cuidado em falar com as pessoas. Então, mas explica lá, podem também fazer esse comentário, então, mas ontem estavas bem, hoje não estás. Ok, porque lá está, é uma coisa que é impossível, a não ser que a pessoa passe por isso, de entender, não é? E lá está, eu acho que isso também se aplica às doenças que sejam visíveis, só que aqui tem uma conotação um pouco mais forte, não é? Sim, e nós quando pesquisámos sobre a fibromialgia, os relatos todos que vimos, ou a maior parte dos que vimos, eram desse tipo, que as pessoas não entendiam, que, pronto, que havia todas essas dificuldades e acho que nós, nesse sentido, tivemos muita sorte e pronto, e conseguiu-se Sim, passar por essa fase ainda há da também maneira. ideias muito preconcebidas e erradas sobre a fibromialgia ainda, que ainda são propagadas e que infelizmente às vezes muitos dos familiares e amigos vão exatamente ler essas coisas que não deviam e depois trazem para casa e depois quem paga por isso acaba por ser o doente, né? As pessoas, a família também tem que se querer informar e acima de tudo pensar, bem, se eu gosto daquela pessoa, independentemente de ser marido, esposa, filha, enfim, não importa a afinidade, acho que se eu gosto daquela pessoa eu tenho que minimamente estar-me informada em condições para de alguma forma poder ajudar, ou se eu não sei ajudar, ao menos estar lá com uma palavra de carinho e afeto, e acho que assim E eu é que... tenho muita sorte, porque tanto o Zé como os meus pais, a minha irmã e os meus avós informaram-se imenso, quiseram saber, quiseram fazer parte da associação, tudo o que eu mandava e que encontrava e achava que me representava a mim, eu enviava, eles liam. Portanto, nunca é a mesma coisa que sentir, mas eu tento dar sempre, explicar o máximo que eu posso e toda a gente se tem mostrado sempre... Sim, essa educação também tem que partir de nós, não é? Não é só da Pois. vontade deles irem pesquisar, mas também tem que partir de nós, doentes. Olha, passa-se isto assim comigo e informar a pessoa que temos ao lado, porque acho que a comunicação é a base de tudo. Sim. Sim, tu Para qualquer... mandavas muitos artigos e muitos links para toda a gente. Nós tínhamos um grupo da família e ela mandava para as pessoas poderem ler. Portanto, filtrava-se um bocadinho essa informação antes de chegar a toda a gente. Pois, isso E eu tentava mesmo só mandar aqueles que representavam aquilo que eu queria expressar. Portanto, não mandava aquelas coisas genéricas. Era mesmo, lia uma coisa que era aquilo que eu já senti numa situação com eles ou que já senti numa situação e que não consegui expressar o suficiente. Pronto, e esse tipo de coisas é que eu mandava. Mais até do que coisas demasiado científicas, pronto, que é importante ter alguma noção.
A outra parte que não sei se é importante, mas gostava só de deixar esta nota, que também houve alguma dificuldade, foi durante a toma da medicação. Portanto, houve essa sugestão por parte do médico, ok, agora vamos tomar a medicação, isto vai ficar tudo muito melhor, e não foi. Portanto, conseguimos resolver as dores piores e as dores mais intensas, mas arranjámos uma data de outros problemas e, portanto, foi bastante complicado lidar com os efeitos secundários da medicação, até que percebêssemos que era da medicação, trocar aquela coisa toda de andar com a medicação para trás para a frente, foi uma altura muito complicada. Sim, isso é um processo longo. Pronto, portanto, também foi uma coisa que exigiu... Exato. Pois é, lá está, é uma questão de adaptação para todos, acaba por ser, não é? E temos que querer todos nos adaptar, doente ou companheiro, temos que nos adaptar a esta nova realidade. E agora, pronto, falando dessa compreensão que tens e essa importância da comunicação, tu consegues te expressar quando estás com dor, dizer, olha, não estou bem, ou às vezes mesmo assim disfarças, que é para não preocupar e para não... É assim, a maioria das vezes eu diria que sim, que me expresso e que digo estou com dores, hoje não consigo, etc. Há algumas alturas raras em que tento mesmo dar um bocadinho mais e dar um bocadinho o meu melhor, e aí se calhar não digo que estou tão mal como estou para ainda tentar dar um bocadinho mais, mas a maioria das vezes digo que preciso de ajuda, digo que preciso descansar e pronto. Nem sempre a gente se sente bem de ter que estar sempre a dizer essas coisas. Claro. Como deves saber, mas pronto, tento fazer o meu melhor. E como é que vocês lidam nas alturas de crise, tanto na perspectiva do lado de fora como do lado de ti, da Ana doente? A partir do momento que me percebo que ela vai ter uma crise ou que está a ter uma crise, pronto, tento ajudá-la, tento largar o que for preciso largar para vir ajudar com o que a Ana precisa. Sim, pronto, da minha perspectiva, nessa altura, como eu já disse, a fadiga e o cansaço é uma coisa que me custa mesmo muito, portanto, tenho dificuldade normalmente em mexer e em fazer coisas bastante básicas e, portanto, fico um bocado dependente de ajuda. Sim. E, portanto, sei que fico descansada e consigo ultrapassar melhor o momento porque sei que posso mesmo contar e que ele vai mesmo ajudar e que não vai ficar tipo, pronto, ok, lá está isto outra vez e... Sim, assim, obviamente que fico preocupado com ela, não é? É o que me custa mais porque, pronto, estou preocupado com a situação que ela está, porque muitas vezes a crise não parece só que ela está cansada, parece que está chateada com qualquer coisa ou que está desiludida. Pronto, eu fico preocupado que seja alguma coisa dessas, mas tenho-me percebido que não vale a pena, é só mesmo... São estes momentos que ela fica extremamente cansada, que não se consegue mexer, não consegue reagir muito às coisas, pronto, e a desilusão é com o facto disso estar a acontecer, obviamente, claro. E não estar eu a conseguir fazer as coisas e sentir-me incapaz, não é? Acho que incapaz é um grande problema. Acho que sim, é dar espaço e tentar ajudar o melhor que se consegue. Exato, sim, é frustrante porque não queremos estar a mostrar esse nosso lado mais debilitado, digamos assim, não é? E com medo de estar a desiludir o parceiro e às vezes parece que ainda põe um peso maior no problema, não sei, eu vejo um pouco por aí, às vezes torna-se ainda mais frustrante do que é nesse aspecto. A questão, o que eu sinto, compreendo o que estás a dizer, mas é ainda mais o desiludir-me a mim própria, porque, pronto, mais uma vez não consigo fazer. Sim, e embora saiba que ele vai ter imensa compreensão, é sempre ok, mais uma vez não vou conseguir. Pronto. E, portanto, embora eu saiba que ele vai compreender, não me sinto bem disso acontecer, não é? Obviamente. Exato. Assim, no modo geral, como é que achas então que a fibromialgia e a fadiga crónica vos afeta a nível relacional, a vossa dinâmica no dia-a-dia? É assim, queres dizer tu? Não, se quiseres falar, podes falar. É assim, a primeira coisa é que eu tive, que para mim me afeta, embora afeta-me a mim e eu sei que isso é compreendido, mas é uma coisa que me afeta, é que eu deixei de trabalhar. Portanto, deixei o trabalho que tinha e agora trabalho mais ou menos em part-time
e, portanto, pronto, sinto que nunca trabalho tanto e que nunca contribuo tanto para a família como o Zé, não é? Eu sei que ele compreende e sei que para já é o melhor para mim porque ainda estou em recuperação e porque preciso de ganhar um ritmo que seja o ideal para eu poder continuar e não agora vou trabalhar imenso e depois daqui a 4 meses já não me aguento outra vez. Portanto, eu sei que é o correto e sei que estamos a fazer isto para ser o melhor para mim. Mas sinto sempre que não estou a dar tudo, não é? Sinto sempre que não trabalho as horas todas como as outras pessoas, não ganho tanto como as outras pessoas, portanto, não é que isso afete propriamente, porque falamos imenso sobre isso e estamos de acordo com essa decisão, mas no fundo sinto sempre que não estou a fazer tanto como poderia. Também um bocadinho as coisas da casa. Sim, é assim, eu não me sinto afetado por isso, como a Ana diz. Portanto, eu, relativamente a isso de não trabalhar ou de não contribuir, não é algo que me afete. Acho que o que nos afeta nem a lida da casa. Eu não, por exemplo, eu gosto bastante de cozinhar e não me importo fazer as outras coisas. As coisas que me importam, pronto, ficam por fazer, ela faz quando consegue, se não conseguir, pronto, eu faço e não é isso que me chateia. E ele faz muito mais coisas em casa do que eu. Sim, é normal, pronto, mas o que acho que nos afeta mais é mesmo as outras coisas. Pronto, nós temos 30 anos e, por exemplo, há montes de atividades que se calhar não conseguimos fazer antes e que, pronto, sabemos que temos de ter alguma calma e temos de mudar um bocadinho, tivemos de mudar o nosso ritmo de vida muito cedo para tentar colmatar as dificuldades que a Ana tem. Por exemplo, mesmo quando estamos a ir de viagem, temos de ter muita atenção ao que vamos fazer e ao programa que vamos fazer, porque pronto, tem de se ter atenção. Um exemplo disso foi, nós no ano passado fomos de viagem, mesmo antes da pandemia, fomos fazer uma viagem à volta da Islândia e pronto, e tivemos de ter atenção ao ritmo diário, não podíamos estar muitas horas a conduzir, tivemos de ir parar várias vezes, as escalas que fizemos tinham de ter isso em atenção. Exato. Os hotéis que escolhiam tinham de ter o conforto suficiente, tudo isso é importante. E requer planeamento extra. Foi engraçado, pronto, sem muita graça, que no último dia fomos nós os dois, a minha irmã e o meu cunhado e a minha mãe. E no último dia íamos ficar na capital, íamos ver algumas coisas que já tínhamos programado. E no último dia eu não consegui mesmo ir. Portanto, no último dia já tinha aguentado os outros 5 dias e no último dia foi mesmo tipo, não aguento. E tive de ficar no hotel, o Zé acabou por ficar comigo e pronto. E eles foram e eu disse, por favor aproveitem, não é por mim que não vão ficar, até porque eu tenho o Zé, se precisar de alguma coisa ele ajuda-me. Não vale a pena toda a gente ficar aqui a olhar para mim, que ainda me vou sentir pior, não é? Portanto, claro. Eles acabaram por ir, mas foi mesmo, tivemos que estipular aquele limite, pronto. Exato. Infelizmente houve coisas que não vi. Sim, pronto, temos de saber que às vezes as coisas não dá e pronto, acho que afeta-nos, não nos afeta, porque pronto, nós acabamos por estar bem com isso. Mas se fosse para escolher uma coisa, diria que é essa, não se pode ir tanto à descoberta, não é? Tem de se ter as coisas muito bem planeadas e às vezes até parece, pronto, usamos um bocado com isso, parece que somos não quero insultar ninguém, mas parece que somos uns velhos, é o que costumamos dizer, não é? Claro que há pessoas com a idade que conseguem ir à descoberta perfeitamente, aliás, os avós da Ana são um exemplo disso, mas pronto, sentimos que temos de preparar muito bem as coisas, que não seria típico para alguém da nossa idade. Mesmo, sei lá, ir jantar fora e depois passear não sei aonde, não é tão simples como às vezes parece. Sim, é sempre do jantar e não conseguir, precisar de ir para casa. E levo sempre mudas de sapatos, o carro não pode ficar muito longe, porque pronto, há sempre aquela gestão que às vezes outras pessoas não precisam de fazer. Mas eu acho que aqui o importante é continuar a fazer, mesmo que seja adaptado. Claro. Acho que se gostam de viajar, acho que devem continuar lá, porque se têm uma doença, e não quer dizer que estejamos proibidos de ver o mundo ou de ir jantar fora, não é? Acho que não nos podemos nunca esquecer disso, mesmo que seja com todas as adaptações possíveis e imaginárias. Acho que o importante, porque também nos faz bem, não é? Mas ainda bem que disse só sem adaptar, porque lá está, pronto. As condições climatéricas são muito importantes para a Ana. Por exemplo, hoje nós moramos, está um vento insuportável. Ela não pode sair de casa, o vento faz extremamente mal e nota-se que no inverno ela fica sempre pior. Portanto, ela muitas vezes só de apanhar assim um vento mais gelado
pode ter uma crise. Há aquelas coisas, por exemplo, ele tenta, se tivermos mesmo que sair, vai buscar o carro, vem buscar mais perto da porta, porque, pronto, tem esses cuidados todos de coisas que a gente já sabe que vão correr menos bem. E, portanto, tentamos... A minha irmã às vezes costuma dizer, mas tu planeias tudo. Eu já era assim antes, pronto, já tinha esse problema do overthinking e do planear, mas agora sinto mesmo que é uma parte mesmo importante. E, por um lado, às vezes tenho pena porque não consigo ser um bocado descontraída e normal, quando os outros mudam os planos a meio, tipo, olha, agora afinal depois jantávamos não sei onde. E eu, mas isso não está nos meus planos, eu não trouxe não sei o quê, eu tenho que ir a pé. Pronto, e já fico um bocado... Sim, normalmente quando é preciso ir a pé a algum lado, pronto, as pessoas vão a pé e nós tentamos levar o carro para um sítio mais perto, mesmo que seja mais difícil de estacionar ou o que for, porque tem de se ter isso em conta e se não der mesmo, temos de voltar para casa. Pronto. Mas ainda bem que disseste isso, Joana, de as pessoas devem continuar a fazer e devem continuar a tentar. Houve uma altura, logo a seguir à primeira crise e logo a seguir à segunda, que foram mesmo grandes e que tive praticamente na cama, eu tinha bastante medo de fazer isso, ou seja, eu mesmo achava que tinha tudo planeado e que tinha todas as maneiras de contornar caso acontecesse alguma coisa, tinha bastante medo e evitava bastante combinar coisas, ou mesmo preferia fazer as coisas em minha casa do que ir a casa de outras pessoas, não fosse precisar não sei do quê, e pronto, e já conseguimos relaxar um bocadinho com isso, mas no início isso foi uma das grandes dificuldades. Sim, eu acho que é aquele processo do recém-diagnosticado, acho que é normal, acabas por ganhar um pouco de medo, mas do que eu vejo muito relatos na associação e não sei, parece que as pessoas esqueceram-se que também têm direito a ter prazer na vida, mesmo que seja das mais pequeninas coisas, nem que seja ver uma flor bonita lá fora, algo do género, não é? Eu sei que a fibromialgia e a fadiga estragam imensa coisa e é horrível e tudo de mal possível imaginar, ok. Mas não deixamos de ser nós próprios, né? Não deixamos de ter gostos, não deixamos de ter a nossa personalidade e etc. E acho que não nos podemos esquecer disso. Lá está, mesmo que requeira muito mais planeamento. Eu, por acaso, quando vou a algum lado, viajar também, planeio tudo. Faço mapas onde quero ir e pronto, para ter tudo estipulado. E acho que, mas lá está, isso também é uma coisa minha. E sim, acho que é algo que possa ajudar, porque temos que... acho que não podemos deixar de fazer, mas é adaptar-nos à nossa realidade. Até porque nem todos os dias são maus. Não é? Há dias Exato. que corre tudo bem. Há dias que corre tudo bem e não há problema. Também não quer estar aqui a parecer que todos os dias que se planeia qualquer coisa corre mal. Claro. Não é isso que acontece. É de estar de ter essa atenção. Ponto. E estar preparado para, se isso acontecer, ter alternativas. Exato, o planeamento acaba por ser uma prevenção, mesmo no fim acaba por ser tudo ótimo, não é? E é o que se mais quer, esse planeamento acaba por ser uma prevenção e uma salvaguarda, pronto, para a pessoa. Eu por acaso Acho que é tenho uma história engraçada, é pequenina. Eu tinha já bilhetes para um concerto com umas amigas, já comprados para a altura de março, ou o que é que foi, ou maio, quando tive a minha segunda crise. E já estava a pensar, pronto, já não vou ao concerto e vou perder esta oportunidade. E como já estava um bocado melhor, alterámos um bocado os planos, então o Zé foi-nos levar, pronto, para não irmos transportes e não sei o quê, e eu lembro-me de ter levado tampões de cancelamento de ruído, porque na altura da crise as luzes e os sons era uma coisa que me faziam, principalmente os Exato. sons. E então eu pensei, não, eu quero mesmo muito ir ao concerto, mas vou levar isto. E lembro-me que ainda não tinha chegado a meio do concerto e que eu pus, obviamente troquei para lugares sentados, pronto, e pus os tampões e consegui cancelar aquele barulho todo das pessoas, mas consegui ainda ouvir o músico. E então foi um alívio enorme e eu pensei, pronto, consigo aproveitar o concerto na mesma, não igual às condições que estavam, e lembro de ter sido ótimo, ter conseguido fazer, parecer uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão parva e que fez imenso efeito. Acaba por ser uma boa dica, porque nessa altura parece que temos aqui uma hipersensibilidade a todos os estímulos à nossa volta. Isso para mim acho que é do mais difícil de lidar. Às vezes alguém pode falar comigo e eu parece que já é barulho a mais. E realmente, pronto, é uma boa dica e quem sabe, lá está, alguém pode aproveitar e não deixar de ir a concerto. Claro que cada um é que sabe como é que está e tem que adaptar à sua circunstância, não é?
E não estamos a dizer que tem que ir em plena crise para um concerto ou fazer uma Claro. viagem, isso cada um sabe como é que está. Mas aqui o importante acho que é, apesar da doença, tentar aproveitar a vida, não é? Mesmo com qualquer adaptação que seja, e não deixarmos de fazer o que gostamos, porque continuamos a ter esse direito, acho eu, não é? Sim, claro que sim. Acho que sim. Vocês têm alguma dica para casais, tanto na perspectiva do doente e sem ser do doente? Que mensagem gostariam de deixar? Eu acho que, acima de tudo, é partilhar o que se está a sentir, tanto de um lado como ao outro, e ter compreensão. Tanto compreensão, por exemplo, da minha parte, da pessoa que não é doente, do que é que se está a passar, como da parte do doente, da outra pessoa às vezes não compreender e precisar de um bocadinho mais de tempo para perceber. E tentar também ter calma para essa pessoa perceber. Pronto, quando se gostam do outro, tem de se fazer esse esforço e no fundo estamos cá para nos tentar ajudar um ao outro. Acho que é importante, que é algo que às vezes também nos esquecemos como pessoa com a doença, não é? Não gosto muito da palavra doente, prefiro pessoa com a doença, porque acho que acima de tudo somos pessoas, não é? Com a nossa personalidade, com os nossos gostos. Acho que também às vezes esquecemos que temos que dar espaço, seja ele o companheiro, enfim, quem for, espaço à pessoa para ir procurar a informação, para lidar com a informação, para lidar com o diagnóstico, para ir buscar a informação e pronto, lá está, não é um processo só nosso, também é um processo da pessoa que está ao nosso lado. Não sei, Zé, se queres passar aí um bocadinho por esse teu processo, se puderes. É assim, eu tentei procurar, mas também fui muito atrás do que a Ana mostrou. E como nós já tínhamos procurado os dois em conjunto, antes de ela ser diagnosticada, seguimos um bocadinho o mesmo processo de recolha de informação. Mas sentes que tiveste esse espaço e esse tempo para te adaptar também a... Sim, acho que sim, no geral sim. Acho que há alturas em que se calhar a Ana não tinha tanto também esta compreensão que eu estava a falar, que é preciso para a pessoa conseguir assimilar e perceber, e dizia que, pronto, que eu não estava a compreender e que não sabia porque é que ela passava. Pronto, e eu estava a dar, em alturas eu estava a dar o meu melhor, e noutras alturas se calhar também não estava. Se calhar ela também tinha ideia que noutras alturas também... Porque é difícil uma pessoa entrar neste espírito e perceber. E há alturas que ainda mesmo hoje posso ter dificuldade em fazer ou não compreender. Por exemplo, se nós estivermos a meio, sei lá, das compras, ela de repente diz que se sente um bocado cansada, eu não quero que seja uma crise, se calhar, e se calhar também não ligo tanto, ou pronto, vamos comprar só isto e vamos embora. Para mim, o que é para mim só mais um bocadinho, para ela pode parecer uma eternidade. Eu, às vezes consigo dar a volta, outras vezes não. Pronto, eu acho que mesmo o mais importante é ouvir-nos um ao outro e tentar não ignorar as coisas. Sim, eu acho que no início, ele tem razão, eu no início estava bastante mal com a situação e estava bastante ainda em choque, não do diagnóstico em si, mas em choque com o que estava a sentir e com as dificuldades e com o sofrimento que tinha. E o que eu mais queria é que as pessoas compreendessem e exigia um bocado das pessoas essa compreensão, que no fundo ainda foi pior porque elas não a tinham e portanto não conseguiam ter. E então foi um bocado uma bola de neve. E foi pior e resultou pior. Acho que às vezes a base dos problemas está um pouco por aí. Por aí. Acho que sim, também. Também nós pessoa doente, ou seja, não é só muitas vezes os familiares que estão mal. Nós muitas vezes estamos tão desesperados e naquele momento de dor ou de fadiga ou de desespero que pá, por favor, compreende. Mas também não temos outra maneira de descrever e estamos assoberbados com tudo. E a pessoa que já está preocupada connosco, que já está a tentar ajudar fisicamente, que já está a tentar resolver, não tem também espaço mental para fazer isso. E eu acho que nesse sentido pode ter havido assim alguma falta de compreensão da minha parte no início e pronto, e realmente depois o conversar com calma, o tentar explicar, tanto da minha perspectiva como da perspectiva do outro, a dizer, pá, mas percebe, eu vejo-te assim, em desespero, só quero ajudar, não tenho tempo para estar a pensar nisso tudo. E o Zé, especificamente o Zé, é uma pessoa super prática, é uma pessoa que resolve problemas. É uma pessoa que não fica ali a divagar sobre o problema em si. E então, a preocupação dele era como é que eu vou ajudar, como é que eu vou tirar disto. E
ao ser também uma pessoa muito prática, e acabava por me ajudar, também no início sinto que teve um bocadinho mais de dificuldade em compreender por causa disso. Depois, com o falar e com o explicar e ter mais conversas, ver mais exemplos, tudo, eu às vezes aproveito um exemplo de uma pessoa, por exemplo, está com uma gripe, né? Ele às vezes está com gripe e está aqui muito cansado, e eu digo assim, olha, estás a ver como tu te sentes agora? Assim muito cansado, não te consegues levantar? Pronto, é quando eu me sinto... Pronto, tento usar esses exemplos em que me parece que a pessoa esteja a sentir uma coisa mais ou menos parecida, para a pessoa naquele momento em que sente, absorver e ver, ok, então é assim que ela se sente. Pronto, e acho que desde aí tem sido muito mais fácil e claro que há sempre estes momentos, este momento do supermercado é um ótimo exemplo, porque sabes quando sabes certeza, estás super bem, estás nas compras e de repente não consegues mesmo mais. Eu tenho que ir embora, eu tenho que sair daqui. Sim. E é de um momento para o outro, não aconteceu nada, não me cansei demais, aparentemente não estou assim há meia hora e estou a aguentar, não, de repente não consigo mais. Pronto, e esse tipo de coisas de gestão momentânea às vezes é um bocado mais complicado. Mas conversando e explicando, temos conseguido lidar com isso. Pronto, e acho que é importante não se falar só disto nos momentos de crise, acho que é importante que as pessoas falem disto fora dos momentos de crise, porque nos momentos de crise, tanto uma pessoa está preocupada com a outra, como a outra não se sente bem. E normalmente as conversas não correm muito bem nessas alturas. E não tem clareza também para explicar o suficiente. Claro. Exato, isso. Acho que isso também é muito importante. Acho que também é necessário haver o espaço para uma conversa calma e cuidada e respeitosa entre ambos, mas não no momento do pânico e da frustração e da dor, porque assim, lá está, vai correr mal, não vai ser uma conversa produtiva, não é? Vai até é contraproducente isso. Acho que é pior nesta situação. Acho que tem que ser uma conversa contínua e, sim, se possível, antes das crises, não é? Não nessas alturas. Quer dizer, nessas alturas tem todas as conversas, não é? Mas não é, olha, estás a ver, tem isto e é assim que se passa e é isto. Pronto, porque a pessoa não... Lá está, há aqui muitos fatores que não acho que seja o melhor momento também concordo com o Zé. Eu gostava de acrescentar mais um conselho para as pessoas, que é, por exemplo, mesmo que há muito tempo que não haja uma crise, ir relembrando em conversas compreensivas entre os dois que isto ainda existe e que não desapareceu só porque há muito tempo que não temos uma crise e que, ou seja, para ainda haver uma conexão que o problema está lá, não é estar todos os dias a falar do problema, mas e isso aconteceu por acaso, depois de eu ter tido a minha segunda crise e ter feito um tratamento e ter melhorado bastante, e no ano a seguir foi o nosso casamento. E eu estive bastante bem nesse ano, planeei o casamento, estava com bastante receio que acontecesse alguma coisa no dia ou perto, não é? E que ficasse em crise. E quando tive a segunda crise, já se tinha passado muito tempo que eu tinha estado relativamente bem. E teria sido bom, agora em perspectiva, ter falado mais vezes sobre isto, ter falado, ok, eu ainda não estava completamente diagnosticada e portanto ainda não sabia, mas sabia que era uma coisa que ainda estava em mim. E portanto a partir daí nós tentámos sempre, ok, aquilo foi uma crise, vamos evitar chegar a uma coisa tão drástica como aquela, mas para isso precisamos nos lembrar quase diariamente o que é preciso fazer para evitar chegar lá. E às vezes as pessoas aproveitam os momentos bons para, ok, não vou falar disto e não me vou relembrar disto, mas não, é essencial lembrar para continuar a fazer as coisas o melhor possível para ambos, para estarem preparados caso aconteça e para evitarem que aconteça. Claro, concordo a 100%. Já agora, já que falaste no casamento, pode haver pessoas que nos estejam a ver que querem casar, pronto, agora não é o momento para isso, não é? Tendo em conta a situação, mas imaginemos que eu quero casar, mas tenho receio porque lá está, é um dia inteiro cheio de coisas, quer dizer, como convidado é cansativo, nem quero imaginar como noivos. Portanto, quais são as dicas que tens para que eu quero casar, e tenho fibromialgia e fadiga crónica, qual é que é os teus conselhos? Porque lá está, acho que também mete um bocadinho de medo. Sim, começa logo o planeamento. O planeamento é muito estressante e estamos sempre a tentar fazer 1000 ideias novas e a melhorar isto e a melhorar aquilo e a mudar não sei o quê. Eu diria que é planear o melhor possível e com alguma antecedência. Nós não tivemos assim tanto tempo para planear porque queríamos casar no verão, né? E então acabámos por esticar o máximo possível, mas eu acho que teria sido melhor
ter tido mais tempo. Por outro lado, não sei se tivesse mais tempo, se não inventar 1001 coisas para fazer novas e diferentes que não fiz e que gostava de ter feito. Portanto, nesse sentido, no dia em si, eu tinha sempre a minha irmã, que era a minha madrinha, a dar-me água e a preocupar-se com essas coisas. Pronto, convém ter sempre alguém de confiança que não seja o noivo, porque o noivo também vai estar perdido naquele dia. E também é o momento muita dele, adrenalina. claro. Exato. Eu não tive frio, toda a gente me dizia, não vais ter frio, dizem isso, todas as pessoas que já foram noivas dizem, não vais ter frio, não te preocupes com o casaco. A verdade é que eu não tive frio nenhum, acho impossível, porque eu tinha sempre imenso frio, e realmente não tive frio nenhum, e é importante esse tipo de coisas, tipo ter alguém que dê água, ter alguma indicação SOS preparada, ter sapatos para trocar, por favor, inclusivamente até uma roupa, porque eu lembro de, a dada altura, o vestido era muito pesado. Pronto, eu não estava numa altura má, portanto aguentei bem, mas esse tipo de coisas. Outra coisa, por exemplo, eu levava lentes de contacto, e a dada altura alguém me disse, foi a minha irmã que estava atenta a esses pormenores todos, que era a minha madrinha, estás com os olhos muito vermelhos, não é melhor tirar as lentes, já estás há muitas horas e trocar para os óculos. Portanto, convém mesmo haver alguém de confiança que nos lembre e que nos tire um bocado daquele momento que nem parece nosso, que estamos ali a navegar um bocadinho, e que nos dê essas coisas. Seja alguém que sabe o que é que se está a passar. Embora na altura do casamento a Ana não tivesse sido diagnosticada com fibromialgia, nós já nos tínhamos percebido que havia alguns padrões que levassem a situações. Portanto, é importante que essa pessoa que está a ajudar a noiva ou o noivo esteja por dentro do que é que se pode estar a passar e do que é que se deve fazer para evitar. No nosso caso, nós tivemos muita sorte. Pronto, claro que havia esse risco, mas correu tudo bem. O conselho, eu acho que é, as pessoas não podem ter medo, porque nunca se sabe quando é que vai acontecer, e temos que continuar a fazer a nossa vida, e acho que ninguém deve evitar de casar porque tem medo que no dia corra mal. Se no dia correr mal, correu mal. Se correr bem, pronto. Tentar prevenir. No fim do dia estão casados de qualquer forma. Tentar prevenir para aproveitar quem gosta da festa, para tentar aproveitar ao máximo, tentar prevenir, levar medicação SOS, vir apanhar ar muitas vezes, porque o pessoal acaba por ficar a dançar naquele, mesmo como convidados, não é? E não vem apanhar ar, não vem relaxar um bocadinho, sair um bocadinho do barulho. Acho que esse tipo de coisas também é importante. Tentar não esforçar muito, por isso essa questão do mudar de sapatos ou mudar de roupa é não estar a arranjar mais pesos e mais dores que possam aparecer. Acho que é isso, hidratar muito. E no dia seguinte, como é que te sentiste depois dessa adrenalina toda? Estava bastante cansada. O dia seguinte, eu acho que toda a gente está, eu estava bastante cansada. Nós fizemos um almoço com a família e com os restos, porque depois aquilo vem imensa comida e depois... Sim, nós estivemos lá um bocadinho e depois fomos descansar. Sim. Aliás, fomos os últimos a chegar e os primeiros a sair, e as pessoas perceberam. E assim, acho que é isso. Acho que não se pode ter medo de arriscar e tem de se confiar um bocado também na pessoa que tem fibromialgia, porque, ok, nós vemos muitas vezes essa pessoa mal, mas às vezes também está bem, também nos surpreende pela positiva. Nós também tínhamos medo no dia do casamento que a Ana pudesse ter qualquer coisa, mas não teve. E a mim surpreendeu-me que ela teve bem o dia todo. E se calhar até teve a aguentar, subconscientemente teve a aguentar. E não se apercebeu disso, pelo menos, mas temos de dar também algum voto de confiança a essa pessoa e temos de deixar, porque são pessoas que têm muita força também, porque passam por isto todos os dias e claro que temos de estar lá para apoiar, mas também temos de dar algum espaço, como a Joana estava a dizer há bocado, e depositar essa confiança. Sim. É engraçado que a minha irmã diz-me isso muitas vezes e o Zé está sempre bastante protetor, porque está habituado a lidar, não é, diariamente. Sim. Mas também já me tem dito isso, que é, às vezes temos que confiar, ou seja, às vezes eles têm tanto medo que me aconteça alguma coisa, e o Zé nomeadamente, e está sempre tão preocupado, que às vezes eu quero fazer não sei o que, mas vê lá, mas achas que vais conseguir? E então o conseguir às vezes dizer, então se tu estás a dizer que consegues e se queres tentar, pronto, com as prevenções que achas necessárias, Exato. Então vai, força. Isso às vezes eu acredito que é muito difícil para o outro também fazer isso, porque já viu como é que é quando as coisas não correm bem e já viu o próprio desespero de não conseguir ajudar. E às vezes aconteceu uma coisa engraçada que foi, eu tive a minha primeira crise em fevereiro de 2017
e em outubro de 2017 eu viajei sozinha para os Estados Unidos. Portanto, podes imaginar como é que estava toda a gente a pensar, ok, agora vamos para os Estados Unidos sozinho. Jet lag, 2 aviões diferentes, duas malas gigantescas, pronto. E eu acho que essa viagem correu tudo bem. E correu tudo claro, quando ela lindamente. chegou, estava desastre. Mas na altura correu tudo bem. As semanas a seguir é que foi complicado. E claro, eu tive que fazer uma certa gestão, não é? Se calhar apetecia-me ver muito mais coisas naquele dia e tive de decidir, não, vou para o quarto e vou descansar para amanhã poder fazer o meu trabalho. Pois. Mas foi uma coisa que eu acho que nos surpreendeu imenso a todos e que foi muito bom, tanto para me provar a mim, como para provar ao Zé, como à minha família, que também há espaço para isso, também há espaço para a pessoa conseguir. Não quer dizer que pudesse correr alguma coisa mal e se corresse logo se via, havia de se arranjar uma maneira de tratar, mas a verdade é que consegui, estive lá 10 dias, fiz o que tinha a fazer, viajei sozinha que nunca tinha viajado, mesmo contra todas as expectativas, horas e horas a carregar malões enormes. Claro que tinha uma dor nas costas brutal, como toda a gente. Pois. Claro que estava cansada, o jet lag é terrível, mas no fim, o chegar, e ainda hoje é uma coisa que eu penso muito, não, eu consegui fazer aquilo sozinha depois, 6 meses depois de ter tido a minha primeira grande crise e nem sequer saber o que é que tinha. E portanto isso foi ótimo e acho que dá também muita confiança às pessoas, que a primeira coisa é, não faças. E depois a seguir, Exato. ok, dou-te espaço, tu achas que consegues, experimenta. E isso às vezes acaba por inconscientemente ir limitando a pessoa. É sempre ouvir o não faças, até que chega a um ponto que deixa mesmo de fazer. Sim. E depois, e gostava de ir viajar e não fui, gostava de ir jantar fora e não fui. Pronto, às vezes coisas simples, ou ir dar um passeio à praia e não fui, não é? Acho que... No início tivemos um bocadinho essa questão, porque lá está, o Zé apanhou um grande susto também, e como a primeira crise que eu tive não estava com ele, estava com a minha mãe e com a minha irmã, e ele também não sabia bem como lidar ainda, e não tinha sido ele propriamente a lidar com tudo da primeira crise, e então tinha um bocado esse receio. E no início eu estava habituada a fazer as coisas sozinha, à minha maneira, e senti-me, e houve um bocadinho essa, sobre coisas que chocaram um bocadinho, essa foi uma das coisas, porque ele estava-me a tentar proteger ao máximo e tentar-me ajudar para que eu não voltasse àquilo e dizia-me, não faças isso, eu faço, ou não vais sozinha, eu vou contigo, ou então depois vamos. Pronto, e no início foi complicado, porque eu às vezes que achava que ia conseguir, depois parecia que havia alguém a dizer-me que não. Sim, e com o continuar e com aquelas conversas que falámos há pouco, de tentar explicar, não, eu preciso que me dê espaço, eu preciso tentar fazer, isso acabou por ser uma coisa que hoje ele até vai dizer, parece que vai dizer qualquer coisa e diz, não, vai, boa, depois precisares de alguma coisa, manda uma mensagem. Pronto. E isso também notas que foi uma coisa que foi evoluindo ao longo do tempo. No início não era tanto assim. Claro. Acho que é isso mesmo. Mas isso vai bater no que falámos há bocado também. É importante planear as coisas e ter planos, mas não se pode deixar de fazer, de sair, de fazer o que for. É continuar. Dar um passeio à praia, ou ir ao cinema, ou ir jantar fora, ou ir a um concerto, ou ir de férias. Pronto. Tem de ser na mesma e é de se ter os planos caso aconteça, não se pode evitar ir. E comunicar da melhor forma para evitar que estas coisas aconteçam na relação e que prejudiquem tanto a pessoa doente como o outro. Exato, concordo. Então aqui acho que lá está, a comunicação é a base de tudo, para tudo. Seja com um profissional de saúde, seja com familiar ou amigo, que é para as coisas poderem correr minimamente bem, não é? E depois lá está, vem esse planeamento, essas adaptações de ambas as partes. Lá está, acho que é isso. Eu não sei, querem dar mais alguma nota final ou partilhar mais alguma... Acho que não. Acho que está assim bem resumido. Da nossa parte, está tudo. Ok, obrigada aos dois e parabéns. Obrigada, Joana. E boa continuação, continuem assim felizes e com essa boa comunicação e adaptações e planeamentos, e acho que é assim mesmo, e não deixar de fazer as coisas que se gosta. Obrigada, Joana. Beijinhos. Obrigado. Até correr bem.